E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Quero te agradecer por estar conosco aí nesse canal, prosseguindo nessa jornada, propagando a palavra de Deus. Eu quero refletir com vocês um texto e um ensinamento da palavra de Deus, baseado tanto no livro de Isaías, como em alguns outros profetas, quando a Bíblia diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ou seja, há uma ordenança, há algo que Deus manda que nós venhamos fazer. E se Deus está mandando é porque Ele conhece o ser humano, Ele conhece a minha e a tua vida. A princípio Ele é Deus, né? Nem precisaria falar isso, mas é importante destacar porque às vezes nós começamos a achar que quem escreveu a Bíblia foi simplesmente homens meros mortais. De fato, eles escreveram simplesmente, na verdade, o apóstolo Pedro diz que nenhuma palavra da Escritura, que é divinamente inspirada, não é pelos homens, mas sim por Deus. Ou seja, é Deus que deu a condição ou a revelação para que o homem escrevesse a sua própria palavra para transmitir para o seu povo. A prova disso é Moisés, quando Deus pede para ele para subir no monte, e ele subiu, e quando ele voltou, ele volta com as tábuas da lei. E a Bíblia é bem clara quando diz: e Moisés e as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, o próprio Deus, ele havia dito e escrito os 10 mandamentos. Assim, não foi só a exclusividade de Moisés. Toda a palavra de Deus era escrita pelo próprio Deus. Então, eu quero deixar bem claro essa questão para que você entenda que quando há uma ordenança de Deus dizendo de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede a saída da vida, é porque você sabe que Deus, ele nos esquadrinha. E o conselho dele é aquele que está em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Deus não quer a minha derrota e a tua derrota. A verdade, a Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todo morador da terra se salve. Assim como eu disse em vídeos anteriores, todo mundo está se salvando? Claro que não. É opção. Nós temos a opção de buscar a salvação em Deus ou não. Isso é uma opção. Agora, uma coisa que eu quero destacar é que geralmente nós começamos a olhar e identificar esse cuidado de Deus para algo que é difícil de conseguir controlar. Coração. Você pensa guardar o coração, então eu não posso amar ninguém. Como é que funciona? Sabe? Alguns questionamentos. De vez em quando eu ouço algumas coisas meio doidas por aí. Não sei você, mas eu como conselheiro, eu vejo algumas coisas doidas, pessoas falarem por aí, eu fico até bem assim, preocupado como um homem consegue devanear tanto sobre a questão das coisas de Deus. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, Deus dá uma iluminação para que Paulo desse um conselho que nós entenderíamos com muito mais facilidade esse conselho dos profetas. Qual é a condição ou o que precisaríamos fazer para entender esse guardar o coração? O segredo está aqui, ó. Então o apóstolo Paulo agora decide colocar para nós algo que fica mais fácil de a gente percorrer esse entendimento. Ele diz assim, ó, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, olha: quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é puro, que é honesto, que é amável, que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, guardar o coração significa bloquear a mente para tudo aquilo que pode destruir o
nosso psicológico, o nosso emocional e automaticamente nos destruir num todo. Ou seja, você já ouviu falar sobre doenças psicossomáticas? São doenças que ocorrem devido a tanta pressão ou problema que eles acabam afetando teu organismo. Há pessoas com problema de coração devido à mente tentar armazenando tanta coisa que uma hora acontece como uma vez. Ainda não falei aqui no canal não, mas vou falar, dei um estudo sobre isso. Acontece algo chamado burnout. A palavra burnout é uma palavra inglesa que significa queima total. Os médicos, né, que trabalham na área de depressão, comportamento emocional, eles vão falar muito sobre isso. Então, quando a Bíblia diz guarda teu coração, por vários fatores, e um dos fatores são esses. Paulo vai dizer, quanto ao mais, meu irmão, tudo que é puro, ou seja, você tem que guardar o seu coração de tudo que é puro, tudo que é honesto. Claro que é tudo que é honestidade, tudo que é honesto, tudo que é correto, tudo que é amável, aquilo que produz realmente o sentimento de amor e não de ira e de ódio. Cuidado com o noticiário. Tem gente que não tem emocional para ficar assistindo muitas coisas muitas barbaridades que tem acontecido por aí. Porque ele acaba também trazendo aquilo para a sua vida e fica a pessoa cada vez mais irada, revoltada, acha que todo mundo precisa olho no olho, dente por dente, e assim vai. Tudo que é de boa fama. Isso aí é difícil, né? Sabe aquilo que você sabe que vai levar a boa fama? Não é boa fama por mérito que você fez uma boa ação, não é isso. Boa fama envolve tudo. Nome, boa fama dos outros, boa fama que você vai produzir para as pessoas. Tem uma palavra em Provérbios capítulo 6, 16, assim, 6 coisas aborrece o Senhor, a sétima, a alma do Senhor abomina. Dessas 7 coisas, 6 coisas, você vai ver várias ordens de coisas que o Salomão vem falando ali em Provérbios. E a 7ª diz assim, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Se você não tem coisa boa para falar, eu vou te dar um conselho. Coisa ruim também não fica divulgando dos outros. Porque Lucas diz assim, com a mesma medida que você medir, também será medido. E ainda acrescentado mais um pouco. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa questão. De pessoas que querem justiça com os outros, mas misericórdia para ele. Isso não existe. Mateus 7,2 diz, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Ou seja, eu e você precisamos guardar o nosso coração. E os conselhos da Bíblia e da Palavra de Deus. Tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilha, divulga o canal e vamos conosco nessa jornada. Que Deus abençoe.